protestantes. E em 1555 vai acontecer uma paz chamada Paz de Augsburgo. Essa paz ela é feita porque os protestantes da Alemanha não voltaram atrás, a guerra não era interessante para nenhum dos lados, os turcos estão ameaçando as fronteiras. Então o irmão do Carlos V, chamado Ferdinando, ele vai estabelecer a paz com três pontos importantes. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, tá? 3 pontos são importantes. Primeiro ponto é dessa paz: cuius regius eius et religios. O que significa isso? Cada rei e sua religião. Significa o seguinte: quem vai definir a religião de lugar vai ser o rei ou o príncipe. Então, se eu estou, por exemplo, em Nuremberg e o príncipe de Nuremberg é católico, eu tenho que ser católico. Ah, mas eu não quero ser católico, então eu tenho que pegar minhas trouxas, vender minhas propriedades e me mandar de lá. Lá eu não posso ficar. Ah, se eu estou em Roma, Roma é católica, eu tenho que ser católico. Então, cada lugar seguiria a religião do seu líder. Olha que coisa complicada, hein? Ou seja, cada estado deveria seguir a religião de acordo com a fé da sua liderança, do seu príncipe. Esse é o primeiro artigo para a paz. Então, se o meu príncipe é protestante, eu sou protestante. Se ele não é, eu não sou. Letra B, reservatum eclesiástico. O que significa isso? Isso aqui, o Fernando puxou sardinha só para os católicos. O que ele fez? Todos os príncipes que a partir de 1552, quer dizer, 3 anos antes dessa paz, que abandonaram o catolicismo, então eles têm que ter confiscado os seus bens. Então, ou seja, se eu abandonei o catolicismo há 3 anos atrás, eu tenho que passar os bens para o príncipe, ou para a igreja católica. Então isso aqui foi apenas para agradar os católicos. Quando ele percebeu que ele desagradou os protestantes, ele criou o 3º artigo, que é chamado Declaração do Ferdinando. É um artigo secreto que ele colocou, que ele reconhece o seguinte: os nobres, as cidades e as vilas que tivessem abraçado a confissão de Augsburgo há muitos anos, tinham o direito de continuar livre em sua fé. Não precisaria seguir aí a fé do príncipe, não. Mas tinha que seguir há muito tempo. Não é coisa recente. Então, aqueles que... Quando foi a confissão de Augsburgo? 1530. Então, aqueles que tivessem já aderido há muito tempo, 1531, 32, 33, por exemplo, a confissão de Augsburgo, poderia continuar a manter a sua fé. Isso aqui ele fez para agradar os protestantes. Veja bem que o item B é para agradar os católicos, o item C foi para agradar os protestantes, tá? Antes de falar da eclesiologia do Lutero, lembrar o seguinte: essa paz de Augsburgo não deu certo, não funcionou. Essa questão aí do confisco de propriedades dos protestantes gerou aí uma revolta muito grande na Alemanha. Isso vai estourar uma guerra entre católicos e protestantes entre os anos de 1618, quer dizer, cerca de 60 anos depois, uma guerra entre protestantes e católicos. Essa guerra durou 30 anos, 1618 a 1600 aqui foi 1618 a 1638, tá? Essa guerra é chamada a Guerra dos 30 anos na Europa. Então a guerra não terminou ainda a partir dessa paz de Augsburgo, não. Foi apenas uma sinalização. A guerra ainda vai continuar no século XVII. Eu quero falar aqui um pouco sobre a igreja ou a eclesiologia do Lutero. Como é que o Lutero entende a igreja? Tá? Para ele, a função da igreja é anunciar a salvação. Tá? A salvação. E a salvação está na palavra. Por isso que eu falei para vocês que a questão central do Lutero é a palavra. Tá? E o outro objetivo da igreja é suscitar a fé das pessoas. Então, anunciar a salvação e também suscitar a fé. Essa é a primeira visão dele. Aqui ele está negando essa ideia de uma igreja instituição. Ok? Para Lutero, todos os fiéis de uma igreja são sacerdotes. Inclusive existe um texto bíblico que fala: tu és sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Quando no catolicismo uma pessoa é batizada, o padre fala dos 3 graus que ela recebe. Um é justamente ser sacerdote, né? E repete essa frase: tu és sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Uma das funções, mesmo leigo tem essa função. Só que para Lutero, o sacerdote aqui, não existe o sacerdote eclesiástico como sacramento, não existe. A função, o chamado pastor
ou líder religioso, ele apenas tem uma função diferente do outro leigo, do outro sacerdote, vamos dizer assim, tá? Mas todos são sacerdotes. O ministro, o pastor, não é intermediário entre Deus e o homem. Ninguém precisa de intermediário entre Deus e o homem. Você mesmo negocia diretamente com Deus, sem nenhum intermediário. E a única autoridade da igreja não é o Papa. A única autoridade da igreja para o Lutero são as Escrituras, tá? A única autoridade que está ligada às Escrituras sagradas. O que não tiver na Escritura, você não segue. O Lutero, embora não coloque a tradição, como uma autoridade, ele não abandona plenamente a tradição da igreja, porque ele era padre. Então ele mantém ainda os dogmas da Trindade, são os mesmos dogmas do catolicismo, e os dogmas ligados também a Cristo, chamados cristológicos, tá? O que é os dogmas da Trindade? A Trindade é um só Deus em 3 pessoas, Cristo é o Filho de Deus. Esses dogmas o Lutero não abre mão. Então isso pertence à tradição da igreja, e o Lutero, mesmo não colocando a tradição como autoridade, ele segue alguns dogmas estabelecidos pela tradição. A Escritura, a coisa mais importante para o Lutero na Escritura é Cristo Salvador. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Os méritos de Cristo são estendidos a todas as pessoas. Não são os meus méritos que me salvam, mas são os méritos de Cristo. Uma coisa importante, o Lutero, ele não era a favor dessa leitura literal da Bíblia não, tá? Ele queria que as pessoas entendessem também o que estava escrito, não é essa leitura básica que as pessoas fazem não. Para o Lutero, a igreja mais que uma instituição, ela é uma assembleia dos fiéis, e portanto, em vez de falar igreja, ele gostava de falar muito o povo de Deus. Então o Lutero usava muito essa expressão, o povo de Deus. Ele morre em 1546, na mesma cidade que ele nasceu, Ensleben. Tá? Na mesma cidade que ele nasceu, ele morreu. Só que ele não foi enterrado na cidade que ele nasceu, não. Ele foi levado para onde tudo começou com a reforma, que foi Wittenberg, aquela igreja chamada Igreja do Palácio. Então ele vai ser enterrado em Wittenberg, naquela igreja chamada a Igreja do Palácio de Wittenberg. Eu coloquei aqui uma foto do túmulo dele, né, lá na igreja do Palácio de Wittenberg. Então esse é o túmulo dele. A mulher dele também está enterrada em Wittenberg, mas numa outra igreja, não nessa aí, tá? Mas assim, só para que vocês saibam que foi aí que a reforma começou, é aí que ele está enterrado, sepultado. Quero falar um pouco da mulher do Lutero, quem foi Catarina von Bora. Essa mulher foi a esposa do Lutero, quem ela era, eu vou falar um pouco sobre isso para que vocês conheçam um pouco ela. O casamento dele com ela foi em 1525, mas antes de falar do casamento, eu quero falar dessa mulher. Ela foi ex-freira. Vou falar um pouco da parte intelectual dela e das habilidades dela, depois vou falar um pouco sobre a vida dela. Ela tinha uma pequena empresa agropecuária, depois de casada, tá? Ela tinha uma pensão para estudante, isso como esposa do Lutero. Ela tinha também, ela fabricava cerveja, ela até era econômica da cervejaria e tomava conta dessa pensão. E ainda ela tinha uma pequena farmácia em que ela atendia os pobres. Isso quando foi casada com Lutero em Wittenberg, isso com Lutero vivo. Vamos aqui conhecer um pouco ela. Quando a Catarina tinha 5 anos, a mãe dela faleceu. O pai se casou com uma outra mulher e, acreditando que ela teria uma melhor educação no mosteiro, ele vai então matricular ela com 5 anos nesse claustro de monjas beneditinas, na Saxônia. 5 anos ela foi matriculada nesse mosteiro, nesse claustro das monjas beneditinas. Só que esse mosteiro cobrava uma taxa fixa anual para as crianças ficarem lá. E como a situação do pai dela não estava boa, ele transfere ela para o mosteiro das Cistercienses, que você dava o que você podia dar. Tá? Então não exigia uma taxa fixa. Então ele transfere ela com 10 anos para esse mosteiro Cisterciense, que ficava inclusive próximo da residência do pai dela. Com 16 anos ela vai se tornar freira, ela pronuncia os votos monásticos. E quando ela já é freira, ela começa a aparecer no mosteiro aí a informação de um reformador, dos escritos desse reformador, e ela então se interessa pelos escritos do Lutero, começa a estudar o Lutero, lê o Lutero. Ela manda uma carta para o Lutero
pedindo ajuda para ele, para que eles tirassem ela. Elas não queriam ficar no mosteiro. E no ano de 1523, o Lutero pede a um amigo dele, chamado Leonardo Kopp, para que ele resgate 11 freiras, com ela 12, desse mosteiro cisterciense. Vocês sabem, não sei se vocês sabem as regras da Idade Média, não se podia sair do mosteiro a não ser com autorização dos pais. Então dava pena de morte para quem tirava uma mulher do mosteiro. Então, inclusive, esse Leonardo Kopp, ele com muito medo de fazer esse resgate, ele chama um outro Leonardo também para ajudá-lo. O que eles fizeram? Eles levaram barris de peixes, como se eles estivessem levando os barris de peixe para o mosteiro. Elas, as 12, entraram nesses barris de peixe e foram resgatadas do mosteiro. E foram levadas para Wittenberg, onde Lutero estava. Dessas 12, 3 delas voltaram para as famílias acolheram essas 3. As outras 9 tentaram voltar para a família não aceitou, com medo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica poderia entender que as famílias que tinham sequestrado, isso dava pena de morte. Então as 9, elas não tiveram a aceitação da família, e nesse momento ela pede ajuda para que Lutero organize a vida delas, porque agora elas estão sem um mosteiro para viver e nada. Então Lutero vai colocando cada uma numa situação dentro de casamentos e assim por diante. A Catarina, ela foi acolhida na casa de um advogado como cozinheira. No mosteiro ela aprendeu a cozinhar, costurar, aprendeu a trabalhar com ervas, né, onde ela vai montar a farmácia dela. Então ela aprendeu muita coisa nesse mosteiro. E ela se apaixonou por um cara chamado Jerônimo Baumgartner. Só que ele não recusou ela, e o Lutero, inclusive, sugere que ela case com um pastor que ela não queria. E um dia, ela falando com um dos seguidores do Lutero, ela falou assim: eu casaria com um cara igual ao Lutero. Embora ele seja mais velho que eu, 16 anos, ele é um cara que eu casaria. O Lutero, a princípio, ele não queria casar, mas cedeu. E vai casar, então, com a Catarina Vambora no dia 13 de junho de 1527. Tá? Ele tinha 42 anos, ela tinha 26 anos. Eles vão ter 6 filhos. 2 dessas filhas vão morrer. Uma morreu com 1 ano, a outra já tinha 13 anos, vão morrer, vai ficar 4. O Lutero morre em 1546, ela fica viúva então com 4 filhos, entre 11 e 20 anos. Ela teve que lutar muito, porque a lei não aceitava a filha de monge, então ela precisava de um tutor para cuidar dos filhos dela, ela teve que lutar para isso. As doações, a propriedade que foi doada pelo príncipe ao Lutero, ela perdeu, ela teve que conquistar isso correndo atrás, porque teve que achar tutores, senão ela morria de fome. Ela teve que fugir várias vezes devido a essas guerras que estavam acontecendo. Aconteceu uma peste em Wittenberg também, ela teve que fugir. Então, o final da vida dela foi muito difícil. Então, ela passou fome junto com os filhos, teve muita dificuldade financeira. Os seguidores do Lutero, ela pedia ajuda para os seguidores diziam o seguinte: o que era importante era o Lutero, não era você. Com a morte do Lutero, você é uma viúva qualquer. Então quem ajudou mesmo ela depois foi o príncipe da Dinamarca, que mandou algum sustento para ela passar um tempo. Né? Como a reforma chegou na Dinamarca, ela conseguiu algum sustento desse príncipe da Dinamarca. Fugindo dessas guerras e dessa peste que estava acontecendo em Wittenberg, ela vai cair do cavalo. E ela chegou, inclusive, paraplégica praticamente na cidade, muito doente, né, dessa queda do cavalo, e 3 meses depois ela veio a falecer. Ela vai ser sepultada em 1522, em Wittenberg, numa outra igreja, não naquela que o Lutero está. Até hoje ela está lá, uma estátua do mesmo tamanho dela, e a rosa do Lutero, né, que é a rosa que identifica ela como mulher do Lutero. Os filhos que ficaram órfãos: um virou advogado, que é o João. Esse Martim, ele virou teólogo. O Paulo virou médico. E a Margarida, ela ficou não tinha profissão. Esse é o retrato dela, pintado por um cara chamado Lucas Cranach o Velho. Ele era amigo do Lutero. Ele pintou tanto ela como pintou eles. Isso aí é o mais próximo dela. Isso é uma pintura dela mesmo, tá? Em 1526. 1 ano depois de casar com Lutero. E aqui a do Lutero, pintada por ele 3 anos depois. Então esse Lucas também pintou o Lutero 3 anos depois. Essa é o Lutero em 1529, tá bom? Os nomes dos filhos estão aqui, ó. A que faleceram está em vermelho,
uma faleceu que tinha 1 ano, a Madalena já tinha aí em torno de 13 anos quando faleceu. Essa Margarete foi a que manteve vamos dizer, ela teve filhos e até hoje tem a descendência do Lutero através dessa Margarete, tá? Essa Margarete é que mantém a descendência do Lutero até hoje na Alemanha. Inclusive teve um ex-presidente da Alemanha que era parente do Lutero através dessa Margarete aí, que teve filhos e esses filhos foram continuando a descendência do Lutero. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e a gente vai conversando.